Ser a primeira mulher a pilotar um avião e atravessar o Oceano Atlântico não foi o suficiente para a americana Amelia Mary Earhart. Ela queria mais. Com menos de 40 anos, em 1937, Earhart embarcou em seu avião na tentativa de dar a volta ao mundo. O plano não deu certo. O avião de Earhart desapareceu, em um mistério até hoje não esclarecido. Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o podcast Papo Criminal, onde juntos vamos papear sobre diversos casos do Brasil e do mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre o misterioso caso da Amelie Earhart, uma pioneira na aviação para as mulheres. Eu comentei sobre o caso dela na parte 4 do Iceberg de Mistérios, que eu tô contando no Insta e no TikTok do podcast. Bom, para relembrá-los, hoje mais tarde traz fotos e os vídeos referentes a esse caso lá no Instagram do podcast, @papocriminal. Já segue lá que eu sempre vou avisar que tem episódio novo. E além do Instagram, a gente tem o perfil também no TikTok do podcast, @papo.criminal. Em ambos eu vou trazer alguns outros conteúdos, como dicas de filmes, séries e livros com a temática True Crime, então não perca. Antes de ir pro caso, só queria comentar, caso não tenham visto no Instagram do podcast. Na semana passada não teve episódio, por conta que eu comecei um novo trabalho e foi um pouco mais caótico do que eu achei voltar pra rotina. Então acabou que eu não consegui fazer o episódio, então ficamos sem. Mas fiquem de olho lá no Instagram que eu vou estar sempre avisando quando alguma interferência ocorrer. Inclusive eu tô analisando bem a minha rotina pra ver se eu começo a fazer, na verdade, os episódios a cada 15 dias, pra que eu consiga trazer os episódios com mais qualidade pra vocês, sabe? Eu não quero trazer um episódio por semana se for um episódio ruim. Eu quero que vocês tenham episódios de qualidade. Então eu vou ver como vai ser essa semana e a próxima. E caso realmente eu perceba que é melhor ser a cada 15 dias, eu vou avisando vocês lá pelo Instagram. Mas é isso, pessoal. Agora sim, vamos ao caso. Amelia nasceu em 24 de julho de 1897. No Kansas, nos Estados Unidos, mas ela morou em várias cidades, porque sua família mudava-se com frequência, mas sempre dentro dos Estados Unidos mesmo, quando ela ainda era criança. Seu pai era advogado ferroviário e sua mãe vinha de uma família rica. Após a morte dos avós, a família enfrentou dificuldades financeiras em meio ao alcoolismo do pai. Amelia concluiu o ensino médio em Chicago em 1916. O primeiro contato com a aviação foi durante a Primeira Guerra Mundial, quando visitou a irmã em Toronto e decidiu ficar no Canadá para trabalhar em um hospital militar. Além disso, ela cursou parcialmente a Universidade da Colômbia e, mais tarde, tornou-se assistente social na Denison House, um lar para idosos em Boston. Em 28 de dezembro de 1920, na Califórnia, o piloto Frank Honks deu-lhe uma carona que mudaria para sempre a sua vida. Quando eu cheguei a 200 ou 300 pés do chão, eu sabia que tinha que voar. Earhart teve sua primeira aula de voo em 3 de janeiro de 1921 e em 6 meses conseguiu economizar dinheiro suficiente para comprar seu primeiro avião, o Kine Airster usado. Ele tinha 2 lugares, pintado de amarelo brilhante, e ela o usou para estabelecer seu primeiro recorde feminino ao subir a altitude de 14.000 pés. 2 anos depois, ela obteve sua licença de piloto. Quando seus pais divorciaram em 1924, Amelia mudou-se para o estado de Massachusetts. Ai, gente, eu não sei falar isso. Enfim, mas é lá nos Estados Unidos. Enfim, ela trabalhou em uma casa que abrigava imigrantes, mas ela não desistiu de seus sonhos de aviação. Como relata o National Women's History Museum, a vida de Amelia mudou em 1928 após uma entrevista em Nova York. Ela foi convidada a se juntar ao piloto Wilmer Bill Stutz e ao copiloto mecânico Louis E. Slim Gordon. A equipe deixou Trepassey Harbor, em Newfoundland, e chegou a Buryport, no país de Gales, aproximadamente 21 horas depois.
Seu voo histórico ganhou as manchetes em todo o mundo, porque 3 pilotos morreram durante o ano tentando ser a primeira mulher a cruzar o Atlântico. Quando a tripulação retornou aos Estados Unidos, foram recebidos com um desfile em Nova York e uma recepção realizada pelo presidente Calvin Coolidge na Casa Branca. O nome de Amelia virou sensação. Putnam, um editor de livros e publicitário, George P. Putnam, continuou sendo seu promotor, publicando seus 2 livros, 20 Hours, 40 Minutes, de 1928, e The Fun of It, de 1932. Eles se casaram em 1931, mas Amelia manteve seu nome de solteira e dizia considerar o casamento como uma parceria igualitária. Uma diva, não podemos negar. Juntos, eles trabalharam em planos secretos para que Earhart se tornasse a primeira mulher e a segunda pessoa a voar sozinha no Atlântico. Em 20 de maio de 1932, 5 anos depois de Charlie Lindbergh, ela decolou de Harbour Grace, em Newfoundland, para Paris. Fortes ventos norte, condições de gelo e problemas mecânicos afetaram o voo e a forçaram a pousar em um pasto perto de Londonderry, na Irlanda. Bom, mas de qualquer forma, Amelie ganhou prêmios e ajudou a fundar a 99s, uma organização para mulheres aviadoras. Ela também se aventurou na moda, quando projetou uma linha de roupas femininas funcionais, incluindo vestidos, blusas, calças, ternos e chapéus, inicialmente usando sua própria máquina de costura. Amelia projetou ainda uma linha de malas leves de compensado cobertas de lona. Nos anos que se seguiam, Earhart continuou a atingir novos patamares, estabelecendo um recorde de altitude para altos giros de 18.415 pés, que durou anos. Em 11 de janeiro de 1935, ela se tornou a primeira pessoa a voar sozinha através do Pacífico, de Honolulu a Oakland, na Califórnia. A aviadora completaria 40 anos quando decolou em seu último voo. Em 1937, quando Earhart se aproximava do seu 40º aniversário, ela estava pronta para um desafio monumental e final. Ela queria ser a primeira mulher a voar ao redor do mundo. Apesar de uma tentativa fracassada em março, que danificou gravemente seu avião, uma determinada Earhart mandou reconstruir o bimotor Lockheed Electra. Em 1º de junho, Earhart e seu navegador Fred Noonan partiram de Miami e iniciaram a jornada de 29 mil milhas. Em 29 de junho, quando pousaram em Lae, na Nova Guiné, quase 7 mil milhas haviam sido percorridas. Mapas frequentemente imprecisos dificultaram a navegação de Noonan, e seu próximo salto, para a ilha Howland, foi de longe o mais desafiador. Localizada a 2.556 milhas de Lae, no meio do Pacífico, a ilha Howland tem 1,5 milha de comprimento e meia milha de largura. Todos os itens não essenciais foram removidos do avião para dar espaço para o combustível adicional, o que deu a Earhart aproximadamente 274 milhas extras. O navio cortador da Guarda Costeira do Zewa, seu contato de rádio, estava estacionado próximo à costa da ilha Howland. 2 outros navios do Zewa, com a ordem de acender todas as luzes a bordo, foram posicionados ao longo da rota do voo como marcadores. No dia 2 de julho, às 10 da noite, no horário local, a dupla decolou. Apesar dos boletins meteorológicos ideais, eles voaram com céus nublados e pancadas de chuva. Isso tornou difícil o método de rastreamento preferido de Noonan, a navegação celestial. À medida que o amanhecer se aproximava, Earhart ligou para o Itasca, o primeiro navio que eu citei, relatando tempo nublado. Em transmissões posteriores, Earhart pediu a Itasca que se orientasse sobre ela. O Itasca enviou-lhe um fluxo constante de transmissões, mas ela não conseguiu ouvi-las. Suas transmissões de rádio, irregulares durante a maior parte do voo, foram fracas ou interrompidas por estática.
Às 7h42, o Itasca captou a mensagem. Devemos estar com você, mas não podemos vê-lo. O combustível está acabando. Não consegui entrar em contato com você pelo rádio. Estamos voando a 1000 pés. O navio tentou responder, mas o avião parecia não ouvir. Às 8h45 da manhã, Earhart relatou. Estamos correndo para o norte e sul. Nada mais foi ouvido dela. Uma tentativa de resgate começou imediatamente e se tornou a busca aérea e marítima mais extensa da história naval. Em 19 de julho, depois de gastar 4 milhões de dólares e vasculhar 250 mil milhas quadradas de oceano, o governo dos Estados Unidos cancelou relutantemente a operação. Em 1938, um farol foi construído na ilha Howland em sua memória, e nos Estados Unidos, ruas, escolas e aeroportos receberam o nome de Earhart. Sua cidade natal, Edson, no Kansas, tornou-se um santuário virtual em sua memória. Os prêmios e bolsas Amelia Hart são concedidos todos os anos. 2 anos depois, em 1939, Earhart foi declarada morta. Os investigadores concluíram que ela havia caído em algum ponto do Oceano Pacífico, mas a aeronave e os corpos nunca foram encontrados. Inclusive, isso trouxe muitas teorias para o caso, porque, como eles nunca foram encontrados, teve muita teoria de que ela fugiu com ele para começar uma vida nova, eles foram raptados, ou que... várias coisas desse tipo, mas eu não quis trazer pra cá essas teorias, porque, sinceramente, eu não acho que faça nenhum sentido, e inclusive todas foram desmentidas. Teve um que falaram que uma foto aparecia ela, só que a foto, era de muitos anos depois, muitos anos depois, que ela sumiu e como ela estaria exatamente igual, sabe? As pessoas colocaram aquela foto como se ela tivesse sido tirada 2 dias depois e que era ela. Sendo que a foto, se eu não me engano, ela tinha, uns 10 anos depois. Gente, não é assim que funciona, sabe? Enfim, acho bem esquisito essas teorias. Então, não compactuarei com elas. Mas, enfim, agora em 2024, teve uma reviravolta que aí sim eu acho super legal de trazer aqui pra vocês. Uma empresa de exploração marítima chamada Deep Sea Vision, a DSV, anunciou ter encontrado que podem ser os destroços da aeronave que a Amélie pilotava em 1937. Segundo Tony Romeu, líder da expedição, a imagem foi feita com um sonar de um drone aquático durante uma expedição de 100 dias na região central do Oceano Pacífico, onde se acredita que o avião da Amelia tenha caído. Quando viu as imagens pela primeira vez, ele e sua equipe foram à loucura. Inclusive, ela estará no Instagram do podcast e vocês vão ver claramente a silhueta de uma aeronave, gente, sério. A imagem do sonar não é realmente uma fotografia. O sonar captura ondas sonoras, que são traduzidas em imagens de baixa resolução. O aparelho até tem uma câmera, mas ela tinha acabado de quebrar quando eles fizeram essa expedição. Por isso, o Romeu diz que ainda é cedo para ter certeza, mas diz que os indícios são muito fortes. Para ter certeza se é ou não o avião de Amelia, a ideia da equipe de Tony é voltar ao local com uma nova câmera para fazer imagens mais nítidas e detalhadas, e, se possível, até retirar o objeto do fundo do mar. Essa nova expedição deve acontecer em 2025. A gente precisa descer lá novamente, tirar foto das asas, tentar encontrar nelas a numeração R16020, que tem dos 2 lados. Isso vai ser fundamental. Comenta Tony. Esse número é o número do avião da Amelia, quando ela desapareceu. E é isso, pessoal. Esse caso foi um pouco mais curtinho do que o normal, mas eu queria muito trazer esse caso pra cá. Eu queria muito que vocês conhecessem e soubessem um pouco da história dela, porque eu vejo pelo menos algumas pessoas
conhecem a história do desaparecimento dela, mas não conhecem, não sabem o quão incrível ela foi antes disso, sabe? Ela acaba sendo muito resumida só ao desaparecimento dela. E ela é muito mais do que isso. Enfim, eu sou apaixonada pela história dela. Eu acho que ela foi, assim, uma pessoa muito importante, uma mulher muito importante para as outras mulheres, inclusive. E, enfim, espero que em 2025 a gente tenha atualizações sobre esse caso e que espero que seja o avião dela e que, assim, cesse esse mistério, porque eu acredito muito, assim, que enquanto a gente não souber o que aconteceu com alguém, a alma da pessoa não descansa, sabe? Então, assim, eu espero muito que seja. Espero muito que resolva isso e a gente entenda que simplesmente o avião caiu, onde caiu, às vezes até consegue ver mais ou menos se acontecer alguma coisa. Mas é isso. Eu espero vocês lá no TikTok e no Instagram do podcast, @papo criminal. No Instagram, @papo.criminal no TikTok. Vou estar lá esperando vocês e até a próxima.